E aí, galera, hora de rever a questão de número 53. Vamos lá? O cálculo da média aritmética. Vou pegar esse slide que eu já usei, tá todo montadinho, vou copiar e colar. Pronto, tá aqui. Vamos limpar as anotações. Pronto. Então, aqui a nossa primeira solução. Pronto. Primeira solução. Fechou. E agora, vamos para a segunda. O mesmo raciocínio. Média aritmética? Então, escreva a fórmula. Segunda solução. Se tem fórmula, escreve a fórmula. Pronto. Aqui é a maneira rápida. Paybooth. Lembrando que a questão me deu frequência relativa acumulada crescente. Ou seja, eu tenho tudo em termos percentuais. A questão pede a média aritmética, certo? Preste atenção agora que a brincadeira vai começar. Quando a questão pede a média aritmética, eu sei que existe uma fórmula. Se tem fórmula, eu começo escrevendo a fórmula. O somatório de FI vezes o ponto médio dividido por N. Certo. Nenhuma novidade. Observe que foi exatamente o raciocínio que eu coloquei aqui, ó, que eu já fiz com vocês. Certo? Beleza. Agora, na nossa segunda solução, a fórmula continua a mesma. Só que no lugar de ficar preso a frequência simples, absoluta, eu posso usar o que eu já tenho. Se a questão está dando frequência relativa, eu já posso usar a frequência relativa. Não, professor, vamos com calma. A fórmula é frequência simples? Sim, frequência simples. E como é que você quer usar a frequência relativa? Desculpa, a fórmula cobra a frequência simples absoluta, quantidade. Então, realmente, tenho que transformar como eu fiz na questão anterior. Só que eu estou dizendo que eu posso usar a frequência que ele me deu, que foi a frequência relativa, em termos percentuais. Pode? Pode. Sabe por quê? Porque se você, entre aspas, tiver a atenção de usar a frequência relativa, simples, frequência relativa, aqui ele está dando acumulada. Então, eu vou jogar bem aqui ao lado, ó, a frequência relativa simples, que é essa que eu vou usar aqui, ó, e não mais absoluta, como eu usei na primeira resolução. Mas se eu fizer isso, eu tenho que lembrar que o total de elementos, no caso, deixa de ser 200 e o meu total de elementos passa a ser o quê? 100. Então, eu vou dividir por 100 e não mais por 200. Isso por quê? Porque eu estou usando a frequência relativa simples e não absoluta. Absoluta, total 200. Mas o total da relativa, 100. Então, pessoal, eu já uso a frequência relativa. 5, 15 menos 5, 10, 40 menos 15, 25, 30, 85 menos 70, 15, 10 e 5. Que o nosso total dá 100. Pronto. O nosso total 100. Show de bola. 100. Então, vou dividir por 100.
Ah, rapaz, então não vai ter mais que transformar, não vai ter que fazer nada e melhor. O denominador 100 é mais fácil ainda do que 200, né? Tudo bem que 200 é fácil, mas 100, melhor ainda, dividir por 100. Então, eu vou usar essa coluna como frequência. Então, não preciso mais ficar dependente da frequência absoluta. Eu posso usar a frequência relativa, tá bom? Beleza. Agora, vamos lá. O que acontece? Vamos para o próximo ponto. Ponto médio. Olha só. Ponto médio chegando. Ponto médio chegando. Eu preciso do ponto médio. Já tenho a frequência, mas ainda falta o ponto médio. Já calculei o ponto médio no exemplo anterior? Já. Galerinha que fica aqui no meio, né? Ó. Vamos lá. Vamos começar. Soma os dois limites e divide por 2. Então, 160 dividido por 2, 80. Depois disso, você vai só somando 20, que é exatamente a amplitude. Então, vai para 100, 120, 140, 160, 180, 200. Beleza. Aí o que você deve estar pensando? Tiago, beleza. Agora é hora de transformar toda essa estrutura. Como assim? Pessoal, pensa um pouco. Eu vou ter que começar agora a multiplicar 5 vezes 80, 10 vezes 100, 25 vezes 120, 30 vezes 140, 15 vezes 160, 10 vezes 180 e 5 vezes 200. Como eu fiz aqui. Ó, eu saí multiplicando a frequência absoluta pelo ponto médio. Agora, eu vou ter que multiplicar isso aqui. Tá certo? Beleza. Cadê? Vou ter que multiplicar. Só que agora, a melhor parte... Deixa eu desligar aqui o celular, que eu estou usando a calculadora, mas ele acaba vibrando. Veja só. Eu tenho a tabela com todos os elementos que eu preciso. Frequência, simples, tanto pode ser absoluto ou relativo, já falei isso umas 10 vezes. Se for absoluta, a quantidade eu vou dividir por N, 200. Se for relativa, eu vou dividir por 100, que é o total da relativa. Beleza, já tenho. Já tenho o total 100? Já tenho. Falta só o ponto médio para multiplicar. Beleza. Agora é sair multiplicando. Só que eu queria conversar com você agora. A parte mais importante. Tá chato, tá, essa multiplicação? 25 vezes 120, 30 vezes 140, 15 vezes 160. Tá chato. Tá chato. Vamos melhorar? Vamos. Como? Olha para a coluna ponto médio. Olha, pessoal, para a coluna ponto médio. O que você gostaria de fazer com os números dessa coluna para deixar um cenário mais agradável? Tiago, se eu pudesse dividir todos os números por 10, melhorava. Melhorava. Não ficava 100% não, mas melhorava. Aí um outro candidato já pensa, não, professor, se eu posso mudar os números, eu ia... Tipo, dividir todo mundo por 10, eu já fiz. Subtrai 80 de todo mundo. Pode, professor? Pode. Pode, uma boa. Subtrair 80 de todo mundo. Se subtrair 80, você fica com 0, com 20, com 40. Melhora, melhora. Será que dá para melhorar ainda mais? Mas, Tiago, eu sei o que você está pensando. Deve estar dizendo assim, poxa, professor, seria perfeito se eu pudesse mudar os números que eu tenho dessa coluna. Trabalhar com números mais fáceis. Mas, professor, se o senhor mudar, o senhor vai criar um novo número. O senhor vai criar uma nova variável. Vai dar uma média diferente. Concordo. É verdade. O resultado vai ser diferente. Mas se eu fizer essa mudança, pessoal,
eu estou consciente do erro, porque eu alterei a variável. E no final, eu posso corrigir, porque você vai lembrar da propriedade da média aritmética, que diz o quê? Se você subtrair uma constante de cada elemento, a média também vai ser subtraída a mesma constante da média. Então, por exemplo, se todo mundo subtrair 80, eu vou tirar 80 de todos os valores, de todos os pontos médios eu vou tirar 80. Tira 80, tira 80, tira 80, tira 80. De todos. A média vai dar um resultado com 80 unidades a menos. Aí, como eu já estou ciente do erro, que foi uma correção, uma adaptação, uma preparação que eu fiz para facilitar meu cálculo, eu vou e somo 80 no final e chego na resposta correta. Então, pessoal, eu posso sim mudar o ponto médio e deixar mais agradável. Essa informação é importantíssima. Infelizmente, nós não encontramos na maioria dos livros. Mas pode, pessoal, eu posso transformar a média. E não forçar a barra multiplicando e tendo trabalho. Então, rapaziada, o Thiago não vai mais usar 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200. Não vai. Tá aqui, ó. O Thiago não vai mais usar o ponto médio. Já era. Não esse. Então, o ponto médio de x, que é a variável original, vai dar espaço ao ponto médio transformado. Ponto médio de uma outra variável, y. Pronto, pessoal. Mas afinal, você deve estar se perguntando, que ponto médio é esse? O ponto médio que eu quiser. Se você acha interessante dividir por 10, o ponto médio vai ser essa coluna toda dividida por 10. E no final você multiplica por 10 para corrigir. Se o ponto médio ideal que você acha é subtrair 80 de todos os elementos, pega essa coluna, tira 80 de todos, a coluna do ponto médio, e cria um novo ponto médio, cada um menos 80. E a média, no final você soma 80, que é para corrigir. Agora eu vou ter que escolher um ponto médio, vou ter que escolher uma transformação. Eu vou sugerir uma transformação. Cada candidato pode ficar responsável pela sua transformação. A correção no final é em cima do que você decidiu, certo? Agora, olha só a minha transformação, a minha sugestão. A minha variável y vai ser, na realidade, a variável x menos o primeiro ponto médio da variável x dividido pela amplitude. Essa variável x aqui, eu uso o ponto médio, já que eu não conheço os elementos, certo? Thiago, não entendi. Beleza. Tenha paciência. Como essa é a primeira questão que eu estou realizando esse raciocínio, é normal você ter essa dificuldade, tá bom? Vamos lá. Você vai transformar a variável x em y. Mas para chegar nessa variável y, o que você vai fazer? Vai pegar o primeiro ponto médio, Então, esse rapazinho aqui, ó, que é o primeiro ponto médio, 80. Então fica y, olha só a minha transformação. A minha transformação fica y igual ao ponto médio de x menos o primeiro, que é 80, dividido pela amplitude, que é 10. Aqui, ó, dividido por 10. Minto, a amplitude é 20, né? Então, corrigindo, amplitude 20. Deixa eu corrigir aqui também. 20. Beleza. Então tá aqui. Essa é a minha variável transformada. Aqui ela, ó. Então, recapitulando, só mais uma vez, para ficar perfeito mesmo e começar. O x é o ponto médio. Então, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200. Menos o primeiro ponto médio, que é 80. O primeiro, 80. Dividido por h, que é a amplitude, que é 20. Tiago, mas por que você está sugerindo, aparentemente, uma transformação tão complexa? Você vai ver agora.
Aí você vai me dar razão. Começa. 80 menos 80 dividido por 20, 0. 100, olha o próximo ponto médio. 100 menos 80, 20. Dividido por 20, 1. Já está abrindo sorriso, hein? 120 menos 80, 40. Dividido por 20, 2. 140 menos 80, 60. Dividido por 20, 3. 160 menos 80 dá 80, dividido por 20, 4. 180 menos 80 dá 100, dividido por 20, 5. 200 menos 80 dá 120, dividido por 20, 6. E aí, pessoal? Olha para mim. O que foi que você achou? O ponto médio de y é ou não um baita ponto médio? Bem mais simples, bem mais agradável para multiplicar e operar? Com toda certeza. Tiago, quer dizer que aquela transformação que você apresentou de pegar o ponto médio original menos o primeiro ponto médio e dividir pela amplitude, tu já sabia que essa coluna ia ser gerada? A coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Já. Se você usar a minha transformação, a transformação que eu estou sugerindo, você vai sempre usar essa coluna. Sempre porque a amplitude constante. Então você vai ter sempre essa coluna sem a menor dor de cabeça. Perfeito, né, pessoal? Continua, então. Eu vou até tampar isso aqui, ó, porque não me interessa mais. O que você vai fazer agora? Vai pegar o FI vezes o ponto médio, claro que de Y, o que você transformou, e vai me dar o resultado, ó. 5 vezes 0, 0. 10 vezes 1, as duas colunas estão de azul, tá? Dá 10. Olha como fica agradável. 50, 90, 60, 50 e 30. E o somatório, ó, somatório desse produto, vou colocar aqui, agora. Soma direto, 80, 140, 290. Vamos conferir? 60, 150, 210, 270. Opa, 60, 150, 210, 260, 290, certo. Daí, a média não mais de x, eu tenho que trocar aqui, ó, não mais de x, e sim a média de y vai ser igual a 290, que é o somatório, dividido por 100. Então, a média de y, de uma variável desconhecida, 2,9. Claro que essa opção você não vai encontrar. Não existe essa opção. 2,9 é a média de uma variável desconhecida, uma média que você criou. Claro que vamos agora corrigir. Vamos voltar para a variável x. Como? Transformando através das operações que você usou para sair de x para y. Vamos lá? Conversa um pouquinho comigo. Se você sai de x para y, subtraindo 80 e depois dividindo 20, para voltar, você vai ter que fazer a operação inversa. Vai ter que multiplicar 20, já que você dividiu, e vai ter que somar 80. Vixe, professor, agora eu fiquei em dúvida, eu tive dificuldade de entender isso aí. Pronto. Deixa eu explicar para você. Ó. Se a variável x foi transformada na variável y, tá aqui, ó. Pronto. Se a variável x foi transformada na variável y através de uma subtração de 80 unidades e uma divisão por 20, para voltar do y, da variável y, para a variável x, você volta as operações invertendo, ó. Vai multiplicar por 20 e depois somar 80. Aí você volta, tá vendo? Então, aqui,
O que foi que você fez com x? O que foi que você fez com x para transformar em y? Subtraiu 80 e dividiu por 20, tá vendo? Ó, o x, tirei 80, a coluna do x, tirei 80 e dividi por 20. Então, tira 80 e divide por 20. Para voltar, multiplica por 20 e soma 80. Multiplica por 20 e soma 80. Daí, eu consigo achar a média de x, que vai ser, então, 2,9 vezes 20 com mais 80. 2,9 vezes 20 com mais 80. Então, minha média, que eu já estava esperando, 138. Pronto. A média de x, que é o que realmente me interessa. E a resposta, a mesma. O item é 138. Só que um cálculo mais limpo, um cálculo mais tranquilo, ó, mais agradável. Então, eu te ensinei aqui duas dicas. Quando eu faço essa questão tendo que explicar o raciocínio, o que é que eu sinto? Que o aluno acha que vai demorar. Diz, professor, vai ter que demorar e tal, né? Não é tão rápido assim. Não, é muito rápido, pessoal. Como eu estou explicando, parece uma questão mais longa do que realmente é. Na próxima questão, eu já vou usar o artifício, já vou direto. Você vai ver que a resolução, ela sai limpa e bem rápida, certo? E vocês, mas tem esse negócio de multiplicar é difícil. Não é, pessoal. Foi só a primeira questão. Dê um voto de confiança. Aprenda a usar essa técnica, esse artifício. Você vai ver como vai te ajudar em outras questões. A questão 54, por exemplo, pede o salário, anual médio. Então, o que ele quer? A média aritmética, certo? Beleza. Vou começar usando o raciocínio que eu sei, certo? O raciocínio que eu sei, o raciocínio dos livros. O raciocínio chato dos livros, beleza? Pronto. Aqui, ó. Então, tá aqui. Colocar a média. Vou resolver das duas maneiras, aí você vai ver. Foi o seguinte, eu vou resolver usando a técnica, primeiro vou inverter. Vou mostrar o método mais fácil primeiro e depois a maneira lusitana, aquela trabalhosa. Primeira solução. Vou resolver usando a técnica, o artifício, Pei-Bufo. Vamos lá. Falou em média aritmética? Falou. Então, se tem média, tem fórmula. A média, eu já sei. Somatório de FI vezes ponto médio dividido pelo número de termos. Essa frequência, por mais que seja uma frequência, um F maiúsculo, uma letra maiúscula, não tem como ser frequência relativa. O ideal é que ele tivesse colocado assim, FAC, frequência absoluta acumulada crescente. Por que é absoluta? Porque se o total bate 50, não tem como ser relativa, porque a relativa sempre tem que bater o total 100. Só que eu tenho um detalhe. Na forma para o cálculo da média, eu não uso a frequência acumulada, eu uso a frequência simples. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vou pegar a coluna que a questão me deu, que foi a frequência acumulada, e vou transformar na frequência simples. Não tem problema, isso aqui eu sei fazer sem dor de cabeça. Repete a primeira e vai subtraindo. 4, 7, 10, 13, 9 e 5. Beleza? 2, 4, e aqui já fui organizando. Eu sempre digo isso para os meus alunos nas turmas presenciais. Galera, soma essa coluna que você terminou de encontrar para ver se realmente está dando 50. Não custa nada. E você, de repente, às vezes, uma subtração que você, de forma desatenta, acabou passando, batido, você já corrige. Vamos lá, 6, 13, 23,
36, 45, 50. Bateu, perfeito. Então, o FI eu já tenho. Falta agora o ponto médio. Não tem problema não. Vamos em busca desse ponto médio. Aqui, ó. Ponto médio de X. Até agora eu estou usando o ponto médio de X. Vamos lá? Prepara. 29,5, 39,5. Se você somar 29,5 com 39,5, vamos encontrar 69. Dividido por 2, o primeiro ponto médio, 34,5. Como a amplitude é sempre 10, está vendo aqui, ó, sempre aumentando de 10 em 10, então eu posso 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5 e 94,5. E aí? Já tem o FI? Já. Já tem o número de termos? Sim, 50. Já tem um ponto médio? Tem. Falta o quê? Multiplicar o FI vezes o ponto médio. Pois vai lá, meu filho. Pega essa coluna aqui, ó, azul, e multiplica essa colunazinha aqui que tem o ponto médio de X. Começa. 7 vezes 54,5. 13 vezes 74,5. 9 vezes 84,5. Quer não? Sabia. Tira. Esquece. Esquece essa coluna. Não me interessa mais. Eu não vou usar essa coluna. Eu vou transformar no ponto médio de uma outra variável. Uma variável y. E a transformação que eu vou usar? Você já sabe. O meu y vai ser o ponto médio que eu não quero, menos o primeiro ponto médio, que é 34,5, dividido pela amplitude, que nesse caso é 10. Então, a minha variável y vai ser o primeiro ponto médio, vai ser o ponto médio de cada classe, menos o primeiro dividido por 10, que é a amplitude. A mesma transformação que eu usei no exemplo anterior. Olha aí, que beleza. 34,5 menos 34,5 dá 0. 44,5 menos 44,5. Desculpa, menos 34,5 dá 10. Dividir por 10 dá 1. Aí já sabe, dá 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. Olha a troca. Essa que eu coloquei o X pela coluna que você tem agora. Ah, meu amigo, assim fica bom demais. Frequência simples vezes o ponto médio de y. Hora da multiplicação. Coluna azul. 2 vezes 0, 0. Bota aqui que não interessa. 4, 14, 30, 40, 52, certo? 45 e 30. O que é que eu preciso? Da soma desse total. Vamos. O somatório de FI vezes ponto médio. Somando. 4 mais 14, com mais 82, que é o 52 mais 30, com mais 75. 175. Pronto. Deixa eu colocar aqui. 175. Conferindo, 0, 4, 14, 30, 52, 45 e 30. Agora, somando, 18, 82 e 75. É isso mesmo. Nesse caso, vamos à média, não mais de x, e sim a média de y. Então, y tem como média igual 175 dividido por n, 50. 50, a minha frequência. Daí, eu encontro a minha média com bastante facilidade. 175 dividido por 50,
3,5. Se quiser usar aquele artifício que eu sempre explico, de multiplicar em cima e embaixo por 2, você vai encontrar 350 em cima, dividido por 100, que dá 3,5. Pronto. Resposta? Não. Por quê? Porque eu tenho que transformar na variável original. Voltando. Se eu subtrair 34,5 e dividir por 10, eu agora vou multiplicar por 10 e vou somar 34,5. 34,5. Pronto. Multiplica e soma. A média de x fica 3,5 vezes 10 mais 34,5. Resultado final, galera. 3,5 vezes 10 dá 35, com mais 34,5, pode marcar o item que tem 69,5 como o resultado estimado para a média dessa distribuição. Resposta? B de bola, 69,5. E aí, pessoal? Show de bola? Tá aí a resolução. Usando a transformação, você faz rapidinho. E no próximo vídeo, só para criar marra, eu vou mostrar a mesma resolução como você encontra aí nas apostilas enquanto nos livros, tá bom? Para você ver as duas soluções, para você comparar e ver que esse artifício é muito bacana. Tranquilo? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouco. Até mais!